Bom, galera, eu sou aqui de novo, Alexandre Lepeletier. Esse vídeo que eu vou fazer agora vai falar sobre a questão das escolas. Eu acho que é um assunto que precisa ainda ser bastante trabalhado, porque causa um pouco de confusão. Esse conceito de escola, para começar, ele foi desenvolvido e foi criado, inclusive por mim e pelo Marcelo Bueno, na época do Orkut. Essa outra rede social que antecedeu aí o Facebook, e em 2004 ela foi muito popular. Então, nesse momento, foi quando eu estava tendo os primeiros contatos com certos conhecimentos sobre o Lenormand que não existiam aqui no Brasil, que estavam só na Europa, nomeadamente a obra do Giordano Berti, que para mim foi uma obra revolucionária, que me aproximou realmente de uma informação histórica mais coerente. E a minha comunidade, Baralho Cigano, foi criada, e conversando a gente percebeu que existia uma diferença muito grande, né? Daquilo que era falado em inglês, daquilo que era falado em português. E eu ainda falava assim, porque na Europa é assim, no Brasil é assado. Até que meu amigo Marcelo Bueno falou assim, a escola europeia trabalha dessa forma e a escola brasileira trabalha da outra. Então Marcelo Bueno foi a primeira pessoa a utilizar a terminologia escola brasileira e escola europeia para designar essas duas formas de pensar diferentes. Então a gente já sabe que quando a gente for estudar o Lenormand, a gente tem pelo menos duas grandes artérias, dois caminhos grandes, né, que vão ser essa tal escola brasileira e escola europeia. E o que vem a ser cada uma delas? A gente começa pela escola europeia. O Lenormand em si, ele é um baralho feito por quê? Símbolos cotidianos. Então eles refletem o dia a dia da gente. E como esse baralho ele foi muito disseminado na Europa, né, ele abrange, o alcance dele abrange vários países, e dentro desses países, não só capitais, mas regiões do interior, a gente está trabalhando com símbolos cotidianos em regiões diferentes, ou seja, vai acontecer aí algum tipo de visão diferenciada de cada lugar, um regionalismo na interpretação do símbolo. Então, esse símbolo vai ser interpretado de repente de formas diferentes de acordo com a região em que ele é utilizado. Esses regionalismos europeus, eu não percebi que eles houvessem assim uma diferença muito grande entre eles. Você vai lá ter os estilos ou escolas que eles chamam belga, alemã, francesa e por aí afora. Até mesmo na Rússia você vai ter também outro tipo de Lenormand. Então o significado muda por palavras-chave. Enquanto num lugar o trevo simboliza sorte, no outro simboliza oportunidade, no outro alegria por sorte. Quer dizer, eles estão dentro de um mesmo conceito. Se a gente juntar todas as escolas, aquilo vai dar uma visão mais ampla da carta. Então essa é a escola europeia, que surge a partir do olhar do símbolo dentro do viés da cultura europeia, do momento que ele foi criado, cerca de 1840. E também a escola europeia tem outra característica interessante. Todo símbolo, todo sistema simbólico, ele vai traduzir, né, os aspectos culturais, históricos e regionais de onde ele for criado. E como o Petit Lenormand, ele inicialmente foi criado como jogo da esperança, para ser um jogo de entretenimento com uma função lúdica e pedagógica, ou seja, além de divertir, ele também ensinaria. Que tipo de ensinamento que ele nos traria? Ele nos traria ensinamentos religiosos, até porque todo o seu simbolismo está baseado no simbolismo cristão. Quando você vê a âncora, o coração, o Sagrado Coração de Jesus, pode ver que quem é antigo, quem é mais antigo, ou então quem é mais católico, vê que tem um pingentezinho que o pessoal usa na igreja, que é o coração, a âncora e a cruz. São as três virtudes teologais, que é a fé, a caridade e a esperança. Fé, o amor e esperança. Então ele tem essa carga cristã muito grande colocada dentro do baralho, até porque foi através dela que se construíram esses símbolos. Existem algumas evidências de que esses significados divinatórios do Lenormand, eles vieram também até a pessoa que criou o jogo, no caso, Johann Caspar Hestel, para o jogo da esperança, para ser um jogo lúdico, inspirou-se possivelmente em tabelas de adivinhação por borra de café, que formavam aqueles símbolozinhos ali e você ia dizendo o que eles significavam. Então a gente não tem como, numa Europa do século XIX,
dissociar a visão desses símbolos que está fora de ordens esotéricas, né, que está dentro do conhecimento popular exotérico, do senso comum, de toda uma influência de simbolismo cristão. Então a Europa ela vai ter essa base, né? A escola europeia vai ter essa base, um olhar do símbolo como um elemento cotidiano e um olhar do símbolo dentro de um viés cristão. A escola brasileira ela vai ter uma característica completamente diferente. Por isso que eu chamo de escola brasileira mesmo. A gente sabe hoje, até pelo livro da Maria Del Priore, ela colocou ali, falou um pouco sobre as cartomantes cariocas do século XIX e mostra que por jornais, anúncios de jornais que ela disponibilizou no livro, cartomantes que liam cartas com um sistema Lenormand e que vendia assim, em livrarias famosas do Rio de Janeiro, livros falando sobre as cartas de Mademoiselle Lenormand. Então Lenormand ele vai chegar, tudo está datado mais ou menos de 1860, então a gente tem esse registro, quer dizer, se o Petit Lenormand se transforma em oráculo mesmo em 1840, 20 anos depois, ou um pouquinho antes, ele já está no Rio de Janeiro, capital brasileira na época, que copiava, queria ser uma nova Paris, né? Copiava tudo que vinha da Europa. O Lenormand veio, mas nesse momento ele ainda era escola europeia, ainda trazia em si os ensinamentos, o olhar da escola europeia. E acredito eu que em algum momento, por conta dessa mistura, desse sincretismo, do crescimento dos cultos afros, fim da escravidão, proliferação de centros de Umbanda e Candomblé, em algum momento esse oráculo foi introduzido dentro desse meio religioso e a partir daí ele sofreu uma ressignificação, olharam para ele de uma outra forma, porque você vê o sol, você está vendo Oxalá, você vê a árvore, está vendo a floresta, a morada de Oxóssi. Então essas cartas passaram a ser vistas através desse olhar religioso afro-brasileiro e as cartas começaram a ganhar um novo significado, né, muito mais aproximado dessas religiões, como no caso, como tem um excelente exemplo, a montanha, que na escola europeia simboliza barreiras, obstáculos, inimigos ou pessoas poderosas. No Brasil já vai simbolizar a justiça. Por quê? É na rocha, na pedreira que mora Xangô, o deus da justiça. Então, acho que o Brasil, né, a escola brasileira, ela se difere do mundo inteiro em termos de significado. Então, quando vocês virem que um autor está falando que a montanha é a justiça, é a escola brasileira. Quando virem essa carta como um obstáculo, a escola europeia. Eu acho importante você, no começo, para quem está começando, né, e para quem está trabalhando, definir que escola você quer seguir e ficar mais fielzinho em cada escola, porque senão pode haver muita confusão. Outra coisa que também influenciou o significado diferente das escolas brasileiras foram as impressões, erros de impressões de má qualidade, que acabaram distorcendo algumas imagens, como o caminho, por exemplo, que é dentro dos baralhos europeus visto como uma encruzilhada, e aqui você tem uma estrada curva que segue adiante, e as pessoas enxergam como o caminho aberto, não tem mais o sentido de escolha. Ou o trevo, por exemplo, que alguém pode ter visto ele como paus em algum momento, associado aquele naipe escuro da cartomancia e visto como algo negativo, e na escola brasileira se tornam paus e pedras, e obstáculos transitórios. Então vejam que uma escola e outra, em alguns momentos, elas se afastam bastante, como no caso do trevo, que numa escola paus e pedras, escola brasileira, e obstáculos, e na escola europeia, sorte, a pequena sorte, oportunidades, alegrias. Então é necessário que a gente escolha qual escola que vai seguir para poder não acabar se confundindo no meio disso tudo. Vão haver mais outros textos que vão ser colocados no blog também, né? E qualquer dúvida que vocês tenham em relação às escolas, coloquem aqui no comentário, mandem e-mail, comentem e apareçam, visitem o site também, lenormando.com, vai estar aqui embaixo o endereço dele. A partir do site, na página principal, vocês podem perceber que tem links ali para o Instagram, tem link para o blog, tem link para a página no Facebook, tem link até para o meu perfil para quem quiser adicionar. Então, fechando aqui o assunto, nós temos duas escolas, a escola europeia e a escola brasileira. Essas escolas elas têm características muito próprias, e é importante que você escolha, né, qual escola você vai seguir para que
isso acabe não te confundindo. E o estudo dessas escolas a gente vai trabalhar mais isso em outros vídeos e também em textos, para a gente poder diferenciar melhor a característica de cada uma. Pessoal, obrigado, até a próxima, até o próximo vídeo. Estaremos aqui todos lenormando.